nesta sexta-feira. E o Galo, sem tempo para lamentar o empate na Bolívia e agora deixando de lado a Copa Sul-Americana, porque amanhã tem Campeonato Brasileiro, desafio importante contra o Botafogo, claro, com transmissão da Itatiaia. Este jogo às 6h30 da noite no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Atlético, que vive uma situação delicada na competição, vai entrar nessa rodada com 25 pontos, a 3 pontos do Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento, e a 11 do Bahia, que é o primeiro na zona de Libertadores. Então o Galo tem que vencer, tem que voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Vem de tropeço em casa, 1-1 contra o Santos. Estava com um jogador a mais, o Lianco acabou fazendo aquele pênalti no final. Então agora é buscar fora de casa. O Atlético, que não vence há 5 rodadas no Campeonato Brasileiro. E o técnico Sampaoli com desfalque importantíssimo. Para este jogo, ele não vai poder contar com o volante Alexander. Ele levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Peixe e tá de fora. Então o Sampaoli vai ter que mexer mais uma vez no meio-campo e assim, né, como no ataque, só que com uma situação muito mais delicada. Lesão grave de Thomas Coelho, que já está em Belo Horizonte, onde vai realizar mais exames para marcar o seu processo cirúrgico. Lá em La Paz, ele foi levado ao hospital após se machucar no duelo contra o Bolívar e foi diagnosticado com uma fratura da fíbula associada à ruptura de ligamento do tornozelo esquerdo. E a notícia ruim é que Thomas Coelho dificilmente voltará a atuar em 2025, uma baixa muito importante para Sampaoli, que não poderá contar com seu irmão, mais um argentino do elenco do Galo, para o restante da temporada. E esse jogo contra o Botafogo também pode ser uma quebra de jejum para o atacante Hulk. Ele não balança a rede há 7 partidas, contando também com Copa do Brasil e com Sul-Americana. Duelo importante com transmissão da Itatiaia. E hoje, na parte da tarde, o Atlético faz uma atividade no Rio de Janeiro, no CT Carlos Castilho, que é o CT do Fluminense, localizado na Barra da Tijuca. É a preparação para o confronto da 24ª rodada e é o Galo, como eu disse, buscando a reabilitação na temporada e na competição mais importante do país. Ali, negócio no Atlético é o seguinte, nada é tão ruim que não possa piorar. Infelizmente, né? A cena é muito forte, como disse o Henrique, né? A gente assistindo ao jogo, a gente doeu na gente. E ele é um cara bacana, né? E um cara muito dedicado, muito esforçado. Teve uma queda de rendimento, porque praticamente todo mundo teve, né? Quase todo mundo teve essa queda no Atlético. Mas ele teve que voltar de uma lesão aí a toque de caixa, né? Voltou antes, depois ficou fora de novo, depois voltou e vinha sendo pelo menos um jogador mais regular do ataque do Atlético, mas infelizmente é realmente um momento muito complicado para qualquer jogador. E a gente só tem que torcer para que ele tenha uma recuperação mais breve possível. Mas como disse o Henrique, é muito difícil imaginar ele jogando bola tão cedo. Esse ano eu descartaria completamente essa possibilidade, viu, Romano? Eu também. A notícia alentadora, não vou nem falar boa notícia, é que o Atlético tem um especialista nesse tipo de lesão, que é o Dr. Otaviano, que é especialista em pé, articulação do pé e tudo mais, e é um cara extremamente competente, ele vai estar em boas mãos, né? Muito boas mãos. Agora, o que pode fazer o Sampaoli sem esse quebrador de linha aí? Ele tem tentado recuperar alguns atletas, né? O Caio Paulista é um exemplo, conseguiu fazer uma boa partida. Quando ele chega, ele tenta recuperar o Fausto Vera também, faz esse processo com o Igor Gomes. Então, acho natural que ele tente com outros atletas. Tem alguns de lado que estão devendo, como por exemplo o Dudu, como por exemplo o Júnior Santos. Ele está tentando recuperar o Rony, que para mim já fez uma partida melhor. Então ele tem o Biel, tem algumas possibilidades para o lado de campo que ele pode utilizar, né? Agora a gente precisa saber se vai ser com a mesma eficiência, tanto defensiva como ofensiva, que vinha tendo o Coelho. Ele tem alguns nomes. Vamos ver se eles vão se tornar realidade, Romano. São mais de características diferentes, né? Até o Renier pode jogar ali como uma dupla de ataque e tal, mas ele tem, com essa característica, é mais complicado, porque
O Coelho é um driblador, né? Que gosta de carregar a bola e também faz essa recomposição defensiva. Então, com as mesmas características é mais complicado. E também pensando principalmente o que esses nomes que eu citei têm apresentado. E evidentemente que o São Paulo vai ter que fazer um trabalho de recuperação desses atletas. Quem você escalaria? Eu ainda acredito numa recuperação do Dudu, por exemplo. Porque sabe o que acontece, mano? O Dudu ficou muito tempo inativo no Palmeiras. Aí quando ele volta da lesão, ele tem um atrito lá com a diretoria e com o Abel, né? Sim. E aí também tem uma minutagem muito pequena. Ele começa a voltar a jogar no Cruzeiro. E ali, eu sei que o torcedor não gosta de ouvir, mas ele não estava... Não era o Dudu dos seus melhores dias, mas ele não estava jogando mal. E aí também interrompe a sua passagem, né? Acho que muito por responsabilidade dele. Interrompe a sua passagem, fica um tempo só treinando. Aí volta, tem aquela suspensão, que é um absurdo, uma suspensão que não existe. Não estou nem discutindo o mérito aqui se ele é culpado ou não é culpado. Eu sei, a única coisa que eu tenho certeza absoluta que ele não paga no campo, né? Ele falou no Instagram, ele vai pagar no campo, isso aí é completamente descabido. E aí ele perde de novo o ritmo. Mas é menos pro Bruno Henrique, né? Ah, não, aí é diferente. Aí é diferente, porque aí é cartão no campo, é família, aí é diferente. É diferente, muito diferente. O Instagram é muito mais perigoso, né? E aí ele perde o ritmo de novo. Então o Dudu é um cara que eu ainda queria ver com uma sequência maior. Ô Ale, e até tá rodando em redes sociais aí um perfil ligado à torcida do Palmeiras dizendo que o Sampaoli teria avisado que não conta com o Dudu para a temporada seguinte, né, para 2026. Então é bom a gente levar essa mensagem. Conversei com pessoas do Atlético, pessoas ligadas ao Dudu também. É uma fake news que tá rolando nas redes sociais, então não tem nada disso. Dos 3 jogos que o Sampaoli comandou o Atlético neste retorno, Dudu participou de 2. Então é bom a gente deixar claro isso também, aproveitando esse gancho que você está falando do Camisa 92. Sabe quem? Eu, particularmente, assim, eu daria uma chance pro Biel. Eu acho que o Biel pode entregar mais. Até porque vai custar muito caro aos cofres do Atlético, Biel. 7 milhões de euros. Eu acho que ele pode, inclusive, ser aquele cara mais técnico que, por exemplo, o Hulk está sentindo falta. Para dialogar com o Hulk. Exatamente, porque aí é muito de encaixe, de característica, né? O Hulk, ele prefere jogadores que pensem melhor o jogo do que aqueles mais de velocidade. Ele encaixa melhor com o jogo dele. Sim. Né? Não tô falando que ele tá jogando bem ou tá jogando mal por causa disso, mas ele encaixa melhor com esse tipo de jogador. E se você pegar o ano do Atlético, normalmente o Hulk teve como companheiros jogadores de velocidade, né? Principalmente o Coelho e o Rony, né? Mas realmente ele, se fosse por ele, pelo encaixe do Hulk, Renier, o Biel, o próprio Dudu, são jogadores que têm mais essa característica. Mas vamos ver o que o São Paulo vai preparar para esse confronto contra o Botafogo. E na situação que está, acredito que um empate, não é ruim falar assim, resultado ruim, um empate. Não, contra o Botafogo fora de casa não, mas pela situação de tabela você tá olhando do Atlético... pro jogo ou pro todo? Exato. Esse que é o ponto. É isso. Se você olhar pro jogo é bom, se você olhar pro todo... não é tão bom assim. Já são 6 jogos sem ganhar. Exatamente. O Campeonato Brasileiro tá ficando para baixo na tabela. É importante vencer esse jogo. Um jogo de muita pressão pros dois lados, né? 2 times que estão precisando muito de um resultado positivo para dar uma aliviada nessa pressão. O Botafogo, no Campeonato Brasileiro, o Botafogo é quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer que o Botafogo tá mal, mas a temporada do Botafogo é ruim, né? E a pressão em cima do Botafogo tá muito grande porque expectativa e realidade, né? O Botafogo foi campeão do Brasileiro da Libertadores no ano passado, esse ano já foi eliminado da Libertadores, já foi eliminado da Copa do Brasil. Então há uma pressão muito grande para que o Botafogo possa disputar o título do Campeonato Brasileiro, o que me parece nesse momento pouco provável que aconteça. Então há uma pressão muito grande no Botafogo e há no Atlético pela sequência, né? Por mais que a chegada do São Paulo tenha aliviado um pouco a pressão, né? Se o Cuca tivesse aí com os mesmos resultados que o São Paulo está tendo, desde que ele chegou, a pressão estaria 10 vezes maior. Então o São Paulo alivia um pouco essa pressão em cima do Atlético, mas ainda assim ela existe, a necessidade pelo resultado ela é bem grande nesse jogo difícil. O Botafogo, por mais que venha oscilando muito, é um time muito bom, né? Tem muito jogador bom no time do Botafogo,
que pode causar problemas aí pro Atlético. E eu tenho muitas dúvidas a respeito dessa escalação. Por quê? Bem mais do que o Igor. Porque... Com a ausência do Alexander, você acha que é Fausto Vera e Franco mesmo, acho né? E pouco disso provável. não foge. Pode ser o Gabriel Menino, mas acho pouco provável. Eu até acho que talvez o Gabriel Menino seja melhor para suprir a ausência do Alexander do que o Fausto Vera. Um jogador que se apresenta um pouco mais para o jogo, se a ideia for ficar mais com a bola, for jogar mais com a bola, eu acho que o Gabriel Menino pode ser uma opção melhor. O Fausto Vera com ele fez aquele jogador à frente da zaga, saindo a bola quando jogou, à frente, né? Quase zagueiro, quase na verdade. Zagueiro. Quase atrás. E você acha que o Gabriel Menino é melhor para isso? Eu acho que para fazer essa primeira saída, talvez o Fausto Vera seja melhor. Mas para jogar um pouco mais à frente, talvez aí vai depender muito da estratégia. Porque, por exemplo, eu não me surpreenderia do Atlético jogar com 3 zagueiros de novo. 3 zagueiros mesmo, de fato. Vitor Hugo, Júnior Alonso e Lianco. Eu não me surpreenderia. Acho que funcionou de certa forma bem na altitude. É lógico que vai ter que ter uma postura diferente contra o Botafogo. Acho que o Atlético vai ter que tentar jogar mais contra o Botafogo. Se ficar todo atrás, como ficou contra o Bolívar, dando espaço para os jogadores do Botafogo que são melhores, acho muito arriscado, mas eu não me surpreenderia do Atlético repetir o esquema com 3 zagueiros. Acho que pode ser uma opção. E tem um nome que o Igor nem citou como uma opção, que eu também não me surpreenderia pelo ótimo jogo que fez na altitude, que é o Caio Paulista. Sério? Não me surpreenderia ele ser o ponta esquerda. Me surpreenderia bem. E você, Cabido? Surpreenderia, não? Muito, claro, muito. Claro, também. muito. Né? Mas assim, a gente tá falando aqui... Posição CJ, do Coelho, depois eu até perguntando pra você pode comentar aí, só desculpa te interromper, mas posição do Coelho vai ao Rony mesmo? E o Hulk volta à titularidade? Interrogação. CJ, a gente tá no momento do Atlético... que tá todo mundo sendo testado. Todo mundo sendo testado e a gente também tem que entender... Quais são os jogadores ou quem são os jogadores que conseguem fazer exatamente o que o professor pede? Porque alguns caras poderiam estar rendendo mais com um técnico antigo e agora não conseguir render até mesmo pelas características do time. Até mesmo como o professor Jorge Sampaoli tenta determinar a sua equipe, né? No meio campo eu não tenho muita dúvida, deve ser o Fausto Vera e o Alan Franco mesmo, né? Na ausência do Alexander. O ataque... A gente, obviamente, né, pensa, o Hulk não começou o último jogo, pode começar agora, provavelmente vai começar agora contra o Botafogo. Na ausência do Coelho pode ser o Rony, mas Dudu não está disponível também? Não pode o Dudu? Então, assim, não sei, é um time que a gente tem que começar a entender os processos que o professor Sampaoli tem determinado. E o Atlético tem uma situação muito grave, CJ. O técnico não está conseguindo treinar o time. E é o que ele mais precisa. É jogo em cima de jogo. E ele, no jogo contra o Bolívar, já fez alterações mais importantes, né? Um primeiro jogo lá atrás contra o Cruzeiro já foi uma formação diferente. Contra o Santos já foi um time, né, que se adequou na sequência. E agora tem esse jogo contra o Botafogo. Aí pensando já no Bolívar na próxima semana, CJ é um time que não consegue treinar. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é tentar, no início, entender o que o professor Jorge Sampaoli está querendo. Eu acho, sim, que ele está testando o máximo de atletas que ele consegue e, obviamente, não se desidratar no campeonato. Porque esse jogo, diante do Botafogo, ele é de crucial importância, CJ. A gente... fazendo aqui uma matemática rápida, o Atlético está com 25 pontos, o Vitória, o 17º, tem 22. O Atlético não vai entrar na zona de rebaixamento se perder pro Botafogo, tá? Mas para ele virar um porteiro da zona, por exemplo... Não custa. Não custa, CJ. É um jogo dificílimo pro Atlético, né? Ainda mais com o Botafogo extremamente pressionado. Extremamente pressionado. Vende o empate em casa no meio da semana contra o Mirassol, depois tá vencendo por 3-0. E o nosso Nicola, inclusive, bom dia, viu, Nicola? Não acordou ainda não, provavelmente, né? Porque eu mandei uma mensagem para ele às 6 da manhã. O Nicola trouxe uma informação importante lá no portal R7, falando que há uma pressão interna muito grande para demissão do técnico David Ancelotti. Né? Então, mas ninguém para lá depois, também. 16 jogos, tá? 16 jogos, viu, Gris? Você que gosta aí de... Ninguém para no Botafogo também, hein? Colocar no X aí o número de jogos dos treineiros. 16 jogos. Se o Atlético consegue uma vitória, o Ancelotti é demitido, gente. Então, assim, é uma situação importante, é um jogo fundamental, um jogo de pressão. Pode
ocasionar a demissão de alguém, pode colocar alguém na porta da zona. CJ, vai ser um jogo de caráter decisivo, viu? Então tem que tomar muito cuidado. Nossa, Só alguns detalhes ainda a respeito de escalação aqui. O Igor colocou o Reinier, né? O Igor apostou no Reinier como titular. Eu acho que o Igor Gomes está bem à frente do Reinier nesse momento. Também acho. Acho que se for para colocar mais um meia, vai ser o Igor Gomes e não o Reinier. O Igor Gomes tem jogado muito mais tempo do que o Reinier e tem jogado melhor do que o Reinier também. Apesar de ter o problema de que quando é titular não consegue render, ou não tem conseguido render, mas ainda assim eu acho que ele está à frente. E tem um outro ponto que, assim, o Igor citou várias opções para substituir o Coelho, e de fato o Atlético tem, é a posição que o Atlético tem mais fartura de opções. Eu já falei aqui até que eu acho que o Dudu como ponta esquerda é o cara que mais se encaixa na ideia do Sampaoli, ou que poderia ser uma opção, embora o Sampaoli venha usando muito pouco, o Dudu quase nada. Mas em termos de características, no elenco do Atlético, o jogador mais parecido com o Coelho, acho pior do que o Coelho em tudo, praticamente. Você está falando de características. Mas em termos de características, o mais parecido. Eu quero manter um cara para fazer a mesma coisa que o Coelho faz. É o Júnior Santos. Nó. E? Em termos de características, é o Não, mas eu mais concordo. Biel, não? Não, acho Não? que Dudu, não? não. Dudu é bem diferente do Coelho. Então é o Júnior Santos. Porque é o que une ali um pouco de velocidade, força, drible, iniciativa. Lei do ex, hein, gente? Aí, ó, fica a dica. Nem acho que, assim, o Júnior Santos também vem jogando pouco com o Sampaoli, né? Vem tendo poucos minutos também. Mas, enfim, o próprio Sampaoli já falou que vai ter que rodar esse elenco aí. De fato vai ter, tá tendo jogo atrás de jogo. Enfim, jogou na altitude quarta, vai jogar sábado no Rio, muito pouco tempo. Vai ter que fazer algumas mudanças. Mas, enfim, eu tô bem curioso para ver essa escalação. E continuo apostando que serão 3 zagueiros contra o Botafogo.